reino de Deus não consiste apenas em palavras, mas em poder, autoridade, governo. Isso é o Evangelho, isso é o reino de Deus. Nós não estamos aqui para falar de igreja, de religião, nós não estamos aqui para criticar ninguém. Nós estamos aqui para falar, pregar a palavra do eterno Deus. E se você quer ouvir, fique conosco. Tá bom? Até as 22 horas estaremos aqui, até as 21, perdão. Agora são 20 horas mais 4 minutos, estamos ao vivo, agora também pelo Facebook, tá bom? Um abraço aqui para o pessoal do Facebook, beijo no coração e a paz do Senhor Jesus, pessoal do Facebook, e também depois aí no YouTube, o pessoal no YouTube também, um abraço, obrigado a todos os inscritos no YouTube, já estamos com 92 inscritos, né? É um número assim, comparado a outras pessoas, pequenininho, mas começa, todo começo é pequeno, todo começo é pequeno, toda semente ela é pequena, mas dentro da semente existe um potencial gigantesco, um potencial grandioso. Toda semente tem um potencial, então todo início é pequeno, mas se a gente perseverar, se a gente insistir, se a gente continuar, a semente vai germinar, vai crescer e vai fortalecendo-se e depois vai dando frutos. Amém? E tudo isso é para a glória do nosso Pai e para a glória do Cordeiro Santo, o nosso Senhor Jesus. Também está conosco aqui a esposa. Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo. Boa noite, a paz do Senhor a todos. Sempre inicio dando graças a Deus, glórias a Deus por mais uma noite de programa, porque meu irmão, minha irmã, é oportunidade para que eu e você, o senhor, a senhora, aprenda mais um pouco da palavra do Senhor. E que a sua palavra venha a ser semente dentro do nosso coração. E também momento de orar. Orar ao nosso Deus, porque a palavra já diz: aquele que pede recebe, o que busca encontra. E muitos são as necessidades dos filhos de Deus. Às vezes orar para até mesmo aliviar a alma cansada, triste, desacreditada, e a oportunidade de estarmos nos aproximando do nosso Deus através da oração e após a oração sentirmos fortalecidos com sua presença, com sua graça e com a sua virtude. Que possamos essa noite orar, aprender da palavra, estar em comunhão com o nosso Senhor. A Bíblia chega a dizer que o Senhor está perto de todo aquele que o invoca. Deus não está longe de você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Deus não está longe de ninguém. A gente que se ausenta dele por conta de não orar. Se a gente orar sempre, criar esse hábito de orar, de estar sempre em contato, sempre em comunhão, sempre falando com o Eterno, com o Espírito de Deus, você vai ver que Deus esteve sempre ali, pertinho de cada um de nós. O que é que acontece? Nós nos distraímos com muitas coisas, nos afastamos da vida de oração, de comunhão, de meditação. A gente tem que aprender a meditar, a fazer, a contemplar as obras de Deus, olhar para os céus, olhar para a natureza, olhar para a criação, porque toda a criação está evidenciando o Criador. Os céus estão proclamando a glória de Deus. Olha o que a Bíblia diz. Mas o que acontece? Essa vida que as pessoas inventaram, essa vida corrida, estou na correria, não é vida que Deus criou para o homem. Olhe para a natureza, olhe para os animais, olhe para as plantas, olhe, contemple, veja, observe. E aí a gente vai conseguindo captar, certo, a essência da vida, que não é nada de correria, preocupação, agonia, conquistar. Você não precisa ficar conquistando coisas para provar para ninguém nada. Nada disso. Você tem que conquistar a sua paz de espírito. Você tem que construir
é a sua comunhão com o Criador, com Deus, a sua amizade com Deus. A amizade com Deus. Tiago chega a dizer em certo lugar que as pessoas se tornaram mais amantes dos prazeres do que amigo de Deus. E é o que está acontecendo. Nós estamos na retazinha final. Mas não é final do mundo, não, de acabar o mundo, não. Dessa geração, gente. De uma era. Certo? Eu lembro aqui da palavra de Deus quando o profeta Daniel falou que nos últimos dias a ciência se multiplicará. Lembra? Sim. E a ciência já se multiplicou, meu irmão. A IA já é o ponto final. IA, o que é IA? Inteligência, né? A inteligência artificial, que futuramente vai se rebelar contra o homem. E é a imagem da besta, porque já tem situações que a inteligência artificial já não está mais obedecendo à ordem do homem. Ela está tendo iniciativa própria, vontade própria. E é daí que vem a besta, que vai criar a imagem da besta, certo? E todos vão ter que adorar a besta, receber a marca. Isso aí já está pertinho de acontecer. É pouco tempo, certo? Deus está acelerando o tempo. Já viu como está o tempo? Já percebeu? É profético. Jesus falou assim: se não fosse abreviados aqueles dias, nenhuma carne se salvaria. Abreviar, reduzir. O que é abreviar? Você abrevia o seu nome, você faz o quê? Reduz o nome, não é isso? Sim. Abreviar, né? Você reduz o sobrenome. Então, tudo está dentro da agenda do Criador. Certo? Até o mal é um instrumento de Deus para cumprir as suas promessas e executar os seus juízos. Porque Deus diz em Isaías: eu crio a luz e formo as trevas, crio o bem e crio o mal. Exemplo disso era Judas, né? Porque embora estava no meio de Jesus, no meio ali dos discípulos, mas ele tinha ali vamos dizer, uma missão. Essa missão seria aquele, né, que iria trair. Então já estava escrito que ia ter um traidor, já estava revelado, e a gente viu, né, nessa trajetória do Senhor Jesus essa traição com Judas, porque muitos perguntam: mas Jesus não sabia? Sim, sabia, mas a palavra, ela é cumprida. Tem nessa linha do que você está falando, um estudo que fala que o Senhor não é claro na Bíblia, isso na Bíblia não fala, mas estudo fala, relatos, estudos, que o Senhor pediu para ele trair ele, senão ele não poderia ser crucificado. Então o Judas, ele entregou a alma dele para poder o Messias ser crucificado para salvar a humanidade. Existe esse pensamento, essa linha de pensamento, que o Judas ele entregou a sua própria alma, certo? Para que o Messias pudesse dar a sua vida para salvar a humanidade. Você entende aí? Que o Judas, ele fez um ato de benevolência também, entregar a alma dele para poder o Messias ser traído e crucificado para salvar a humanidade. Então às vezes a gente olha o Judas como um vilão, mas nem se for por esse pensamento, o Judas não é um vilão, porque ele entregou a vida dele, traiu o Senhor, a alma dele. Né? Oi? O propósito da Bíblia, da palavra. Exatamente. Né? Foi algo combinado, algo estabelecido, para que ele entregasse a alma dele. Isso são estudos, né? Exatamente. São linhas de estudo. Mas se a gente parte da palavra, ele estava ali, Jesus sabia, né? Mas ele tinha um propósito de agir daquela forma. Deus prepara vasos de honra e vasos para desonra, vasos para glorificar o nome dele e vasos para ele executar o seu juízo. Sim. Fernando, meu jovem, boa noite também para você, meu querido, a paz do Senhor Jesus. Boa noite, reverendo Wagner, boa noite, Aldeira Antônia, boa noite a todos que estão no presente do rádio, ouvindo a Rádio Recôncavo, junto com o programa O Poder Extraordinário da Fé. Amém. Aleluia.
Glória a Deus. Você também que está nos ouvindo aí, pode participar conosco, 759-8869-7647. Você pode estar mandando a sua mensagem, pedindo oração, mandando o seu alô todo especial aí. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer a primeira oração, mais uma vez, pelos patrocinadores, pelos ofertantes, pelos colaboradores, pelas colunas desta obra. Essa obra que a gente sempre fala que a obra é de Deus, não é minha, não é de Wagner, não é de Antônia, é do eterno Deus. E é Deus que está na frente, o Espírito de Deus administrando. Embora eu tenha falhas, nós temos falhas, né? Aonde o homem está vai sempre haver falhas, mas você tem que olhar para o Senhor Jesus, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Então é momento de oração. Deus ouve o clamor do seu povo. Agora é momento de oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai celestial, Pai querido e Pai amado, mais uma vez te agradecemos, te louvamos, te bendizemos por essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor. A oportunidade de poder estar aqui compartilhando da Tua palavra, talvez com dezenas de pessoas, centenas ou milhares, ou se tiver uma ou duas, não estaremos em vão, Senhor. Ou também se não tiver ninguém, o Senhor está contemplando as oportunidades, o esforço, a entrega, o amor, a dedicação. Contigo está o galardão. Contigo está a salvação, contigo está a misericórdia, contigo está todas as coisas. E em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai celestial, mais uma vez apresentamos a Ti e te agradecemos por cada um dos colunas desta obra, cada patrocinador, cada colaborador, cada ofertante. Sim, Senhor. Aqueles que têm ajudado mensalmente, aqueles que têm ajudado quando pode, e nós entendemos isso, e o Senhor muito mais, que o Senhor possa estar abençoando, Senhor, a vida financeira de todos eles, que o Senhor possa estar abençoando a sua sementeira, multiplicando na vida deles, Senhor, pois a Tua palavra diz que mais bem-aventurado é aquele que dá do que aquele que recebe. E eles têm dado para a Tua obra. Eles têm dado e semeado nesta obra, Senhor, onde a palavra, o Evangelho está sendo pregado, onde o nome do Senhor está sendo proclamado, invocado, e pessoas estão sendo fortalecidas, Senhor, sendo iluminadas, sendo curadas até mesmo, curadas fisicamente, curadas emocionalmente, através do Teu poder, Espírito Santo, porque é o Senhor que opera todas as coisas. Toma essa programação. Espírito de Deus, administra esse programa, administra também cada patrocinador, cada ouvinte, esteja na frente, na retaguarda, abençoando a programação, fortalecendo esta programação, dando crescimento, dando a força que precisa, sabedoria, Pai, para aqueles que estão fazendo este programa pela Tua misericórdia e para aqueles que estão ouvindo, Senhor, a Tua palavra pela Tua misericórdia. Envolve cada um de nós. Perdoa as nossas falhas, nossas dívidas, as nossas fraquezas, nossos pecados, Senhor. Nos perdoa, nos purifica, nos santifica nessa noite através da Tua palavra e do Teu Espírito. Alcança esses lares, alcança essas famílias, alcança o que está cansado, abatido, o que está enfermo, oprimido, o que está, Senhor, sem esperança. Meu Deus, o que está fraco, meu Pai amado, toma toda essa gente aqui nessa cidade e as pessoas que estão ouvindo também todo o recôncavo, em casa, no sítio, na roça, na fazenda, no trabalho, aonde está chegando, Eterno, a programação, que também chegue, Senhor,
chegue o teu socorro, chegue a tua ajuda, chegue a tua força, chegue as tuas misericórdias, chegue a tua bondade, chegue o arrependimento, o quebrantamento do teu santo e glorioso Espírito. Toma todos nós, Senhor, em tuas mãos. Administra tudo que está sendo feito aqui. Administra a palavra, o louvor, a oração. Administra também meu irmão Fernando na mesa de som, a esposa que está aqui. Cada ouvinte, Pai. Entregamos as nossas vidas em tuas mãos, Senhor. Bom é estarmos em tuas mãos, Senhor, porque em tuas mãos estaremos protegidos. Tudo que tiver nas tuas mãos vai prosperar, Pai. Entregamos as nossas vidas em tuas mãos, entregamos o programa em tuas mãos, entregamos, Pai amado, cada ouvinte em tuas mãos, Senhor. Seja feita a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Glória a Deus. Então vamos fazer o seguinte, vamos tocar logo o patrocinador aí, Fernando, se estiver pronto, por gentileza. Mais uma vez trocar os patrocinadores aí, agradecemos cada patrocinador, né? Cada ofertante, cada coluna, né? Em nome de Jesus. Obrigado a todos, Deus continue abençoando. Mercado e Açougue Suprilar, carnes, hortifruti, cereais e uma variedade tremenda de produtos de primeira qualidade. Mercado e Açougue Suprilar, distribuidor de gás e água, na cidade de Varzedo, 759-8801-3386. Ramar Pizzaria, as melhores pizzas da região, pizzas salgadas e doces, crepes francês, esfirras árabes, bebidas e muito mais. Ramar Pizzaria, telefone 759-9181-1076, Avenida Juraci Magalhães, em Santo Antônio de Jesus. Faça seu pedido também pelo aplicativo. Chaveiro e Variedades, atendimento residencial, variedades em tubos e conexões, brita, bloco, areia e muito mais. No Cajueiro, depois de Veiga. Chaveiro e Variedades, Zap 759-9843-0740. Falar com Francisco. Felipe Ramos, Oficina Garagem, Transportes e Locações, serviços em chaparia e pintura, estética automotiva, locação em diária, quinzena, semanal e mensal, de transportes e carros, em frente à antiga Comag, atrás do posto São Paulo, 759-9996-9999. Mercado Amparo, carnes frescas, cereais, hortifruti, frutas, legumes, pão, água mineral e muito mais. Preço baixo e ótimo atendimento o ano inteiro, com entrega a domicílio, na Rua da Linha, ao lado da Igreja Brasil para Cristo. Telefone 759-9973-0088. Clínica dos Faróis, para-brisas e acessórios, máscara negra, para-brisas, para-choque, retrovisores, iluminação automotiva, Xenon e Milha. Atendemos seguradoras, vendas de novos e seminovos, restauração de faróis e polimento. Rua Vereador João Silva 860, telefone 759-9953-1220. Temperos mais sabor, desde 2006, levando qualidade para a mesa dos baianos. Tempero Pega Marido, Edu Guedes, Chimichurri, Lemon Pepper, açafrão, louro, orégano e muito mais. Temperos mais sabor, à venda nos melhores supermercados de toda a Bahia. 759-8865-7070. Glória a Deus. Gente, eu também queria só fazer um convite, né? Um convite. Se você também quiser ajudar aqui o programa, se sinta muito à vontade. Não, eu não fico aqui forçando ninguém, pedindo, passando pix, nada disso. Mas uma vez ou outra a gente lembra as pessoas que quer ajudar, que quer colaborar, que quer ser um patrocinador também, né? Tem um irmão que é um patrocinador mensal, ele não tem empresa, mas ele patrocina todo mês, né? E se você quiser também ajudar, é uma ajuda, é uma contribuição que pode ser um valor de R$5, 10, 20, enfim, é aquilo que você tem condições de fazer e que você faça com alegria. Não quero ninguém fazendo aqui por gentileza, fazendo por obrigação, por medo, nem fazendo para uma troca, para, como é a palavra? Barganha, barganhar com o seu. Nunca faça isso. Dê com alegria, não esperando receber de volta. Mas é claro que tudo aquilo que você
dá, que você planta, você colhe. Mas faça com a motivação correta. A Bíblia diz em Provérbio que o que ajuda será ajudado. Que a alma generosa prosperará. Provérbio fala muito sobre isso. Aquele que atende ao necessitado também será atendido, certo? Então, se você quer ajudar, só entrar em contato com a gente. O telefone é o mesmo da oração, é o mesmo que eu uso diariamente, o 988, tá na tela aí, a Fernanda até colocou na tela aí, quem está no Facebook, no YouTube, o telefone é o 988697647. Se você mandar contato, irmão Wagner, eu queria ajudar, como é que eu faço? Irmão Wagner, pode orar por mim, irmão Wagner? Estou passando por isso. Claro, coloca nós vamos o nome orar. no caderno de oração para a gente orar. Aqui está o caderno aqui, ó. Caderno aqui na frente. É o mesmo número, meu irmão, minha irmã. Deseja colocar o nome no caderno de oração, a gente vai estar orando essa semana mesmo, glória a Deus, né? Uma petição, né? O irmão mandou colocar o nome, a situação, e louvado seja o Senhor, nosso Deus, assim, atendeu, e nós louvamos a Deus pelo milagre, a resposta do Senhor. Nós temos que crer nas promessas, meu irmão, de Deus. Que Deus é aquele que ouve e que responde. Amém? Amém. Vamos de louvor? Vamos tocar essa linda canção aí, Consagração, Juliana Santiago. Eu te louvarei conforme a
Agora no seu rádio, Momento da Palavra. Ensinamentos para fortalecer a sua fé. Muito bem, voltamos ao vivo com o programa O Poder Extraordinário da Fé. Nós vamos agora com a palavra, tá bom? Aqui no livro de Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25. Mateus 6, 25. Jesus, ele vai dar um ensinamento aqui. Esse ensinamento, se você ler os versículos anteriores, está tudo interligado. Ele vai falar sobre juntar tesouros nos céus e não na terra. Ele vai falar: aonde estiver o vosso tesouro, estará o vosso coração. Então ele está falando de dinheiro, de riqueza, de bens materiais. Aí no versículo 24 ele diz assim: ó, não podeis servir a dois senhores, porque o há de odiar um e amar o outro, ou se dedicar a um e desprezar ao outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Aí no versículo 25 ele diz: por isso, olha que coisa linda, por isso vos digo. Tem como tu deixar sem o fundo aí, Fernando? Por isso vos digo. Esse fundo está... Pronto. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida. Isso aqui é o que, gente? É uma ordem, não é um pedido. É uma ordem. Eu vou ler todos os versículos aqui. Tu vai lendo aí até o versículo 33. Amém. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto o que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não vales vós mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que andais ansioso quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestia como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que vos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Amém. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então Jesus, ele está ensinando aqui ao povo, ao público. Qual era o público de Jesus? Os judeus. Por isso é que ele fala aqui, ó, que os gentios procuram isso. Os gentios, quem eram os gentios? Era aquele que não era judeu, que não fazia parte da aliança que Deus fez com Abraão, com Isaac e com Jacó. E o Messias veio para buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel, certo? Então Jesus estava ensinando ao povo e aos discípulos e falando: olha, por que vocês andam ansiosos e preocupados quanto à vossa vida? Vamos fazer uma comparação. Será que mudou
da época do Senhor, quando ele estava fisicamente aqui, e de hoje. Olhe para a sociedade, olhe o dia a dia das pessoas, basicamente o que elas estão procurando, buscando. Será que é o reino de Deus? Ou será que elas estão preocupadas em comprar, comprar, adquirir, certo? Não é que é errado, não estou dizendo que é errado, nem Jesus falou que é errado, mas as pessoas estão invertendo os valores, porque verdadeiramente, quando a gente começa a buscar, ó, duas palavras que Jesus falou aqui, ó, mas buscai primeiro. Ó a ordem. Olha a ordem, gente. Buscai, devemos buscar, mas não é buscar quando der. Quando der eu vou buscar o reino. Quando der eu vou na igreja. Quando der eu oro. Quando der eu medito na Bíblia, na palavra. Quando der. Quando eu tiver tempo. Isso não é prioridade. Certo? Você não vai trabalhar quando dá, vai? Não, você vai trabalhar todo dia. Vamos lá, vamos pegar o raciocínio e ensinamento do Senhor. Não andeis ansiosos quanto à vossa vida. O que é a vida aqui nas entrelinhas? O que é a ver de comer? Porque aqui está falando de suprimento básico. Comer, a gente precisa comer para viver. A gente não precisa viver para comer. É diferente, tem gente que vive para comer. Aí entra o pecado da glutonaria. A pessoa não consegue parar de comer. A comida controla ela, a comida domina ela, e a comida, o ventre, se torna o seu Deus. Ela só vive em função de servir o seu ventre. E Paulo já advertiu sobre isso. Comer, que mais? Beber, e nem quanto ao vosso corpo pelo que haver divertir. Eu só lembro das lojas de roupa. Vai nas lojas de roupa todo dia. É todo dia o povo ali, naquela agonia. É promoção, é para comprar. Olhe para o mundo. Vá na rua um dia de sábado, quarta, sexta. O que é que o mundo oferece? Compre essa saia que você vai ser a mulher mais elegante. Compre esse sapato que você vai ser feliz. Compre esse relógio que você vai ser destaque. Compre isso que você vai ser assim. Compre, 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 compre. E é aquela coisa que nunca para, que nunca cessa. É aquela locomotiva que está sendo sustentada por quem? Pelas almas. As almas estão aflitas, as almas estão procurando em muitos lugares saciar a sua fome, a sua sede da alma, mas não está achando, porque a fome e sede da alma, você não vai ser saciada com uma roupa nova, com um sapato novo, com uma moto nova, com uma bicicleta, com um carro, com um apartamento, com um sítio, com uma fazenda, com um jato, seja lá o bem que for, você pode ter tudo isso, desde quando a sua alma, o seu espírito encontrou a fonte e permanece com ele. Sim. Continuando, Jesus fala aqui, ó, não é, olha que observação que Jesus fala tremenda. Não é a vida mais do que o mantimento. O que é maior? O que é mais importante? É a vida ou é a comida? A vida. A vida? É certeza? É certeza. A vida é maior do que o mantimento, é maior do que a comida. Aí eu te pergunto, quanto é que você paga para Deus te dar a vida todo dia? Paga? Se fosse pagar, a gente não teria como pagar. Deus está dando todo dia, de dia e de noite, está nos dando a vida. Aí eu te pergunto, pensa, aquele que dá a vida também não tem condições de te dar o pão, o sustento, o alimento? Ele só quer que você inverta as coisas. Em vez de você procurar essas coisas, se entregar a essas coisas, viver agoniado, angustiado, eu tenho que pagar a conta, eu tenho que pagar isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que comprar, eu tenho que...
Não, respira, vive um pouco. Busque a Deus, busque a fonte, busque o Criador, busque aquele que te dá dando vida. Paulo diz lá em Atos capítulo 17 que ele é quem a todos dá a vida e a respiração e todas as coisas. Tudo. E me fez lembrar que muitas vezes a pessoa fica nessa angústia de ter uma conquista. Aí corre atrás, vai, consegue. No primeiro momento se alegra, mas depois a angústia retorna. Ela quer outra coisa. Aí vai buscar uma outra conquista. Uma outra conquista. Quando conquista aquele momento, vem aquela alegria momentânea, mas logo depois ela continua. Isso porque meu irmão, minha irmã, ainda não teve comunhão com o Senhor Jesus. Porque é Jesus que ele supre a nossa necessidade interna. Então, quando ela é suprida, pode ter certeza. Até aquilo que o senhor, a senhora desejava, não vai fazer muita diferença. Porque Jesus já preencheu. Tudo que você precisa, que eu preciso, é Deus. Só Deus. Eu lembro, hoje mesmo eu estava lembrando, dentro dessa palavra eu lembrei uma palavra que diz assim, ó. A gente às vezes fala, mas a gente não se atenta para o que está escrito dentro ali, ó. Buscar-me-eis e me achareis. Aí eu te faço uma pergunta. Se você achar Deus de fato e de verdade, conhecer a Deus de fato e de verdade, você vai estar preocupado com outras coisas? Não vai. Você encontrou tudo. Tudo que você precisa. Oi? Ele é fonte. É a fonte. É a fonte da paz. De tudo. É a fonte inesgotável, nunca vai acabar. É uma fonte. E Jesus falou: venham a mim vocês que têm sede, beba. Venha, né? Venha, né? Ele que vai vir, é nós que temos que dar os passos. Venha a mim, beba, porque aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Amém. Vai ser saciado. E às vezes, né? É pensado assim, que Jesus está lá, coloca-se Jesus de forma distante, mas ele está distante enquanto nós não caminharmos até em direção a ele. ele. Porque a proporção que caminhamos em direção ao Senhor, em oração, que oração é conversar com ele, é colocar o nosso coração diante dele, as nossas angústias, as nossas queixas diante do Senhor, nos aproximar dele. Então ele vai se fazer presente, porque nós estamos o quê? Confiando, buscando quem pode gerar e dar o socorro que nós necessitamos. Não é a vida, a tua vida é maior do que o pão, o alimento. É claro que Deus sabe que quando a gente acorda de manhã, todo mundo acorda com fome. Deus sabe. Ele que sabe de tudo isso, sabe das nossas necessidades, porque ele nos criou assim. Mas ele não quer que a gente viva para isso. Ele quer que a gente viva para ele, confiando nele, dependendo dele, que ele vai suprir todas as nossas necessidades. Olha isso. E o corpo mais do que o vestuário. O que é mais importante? O meu corpo aqui, que eu estou batendo nele, batendo com carinho, claro. Ou a roupa que está cobrindo ele? O corpo. Deus preparou o corpo. Tem um salmo que diz: preparar-te um corpo para mim, Jesus. O salmo profético messiânico fala: preparar-te um corpo. Deus preparou um corpo para você morar nesse mundo, habitar nesse mundo. Porque se não tivesse um corpo, você não poderia estar nesse mundo físico, certo? E o que acontece? Ele preparou um corpo, te deu um corpo, formou um corpo. Aí você acha que ele não vai dar as vestes? Quando Adão estava lá, ele não deu as vestes para Adão, não? Ele não fez as vestes? Ainda muda as vestes, né? Que eu lembrei agora de Mardoqueu, né? Andava lá, sentado na escadaria do rei, e chegou o momento que Deus honrou Mardoqueu, e o próprio rei, né? Mudou as vestes de Mardoqueu. Então esse Deus é tremendo. Não se preocupe com roupas, não se preocupe com comida, não deixe essas coisas te dominar. Não deixe essas coisas te influenciar. Não deixe essas coisas ser senhor da sua vida. Certo? Deixe que Deus cuide disso. Deus cuida e cuida bem. Sabe por quê? Porque Jesus fala no 26. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiro. E vosso Pai faz o quê?
Deus alimenta. Né? Alimenta. Sustenta. Deus, ele se tem o cuidado com os animais, de sustentar os animais. Aí eu te pergunto, Jesus fala, e o vosso Pai não terá cuidado com vocês, de sustentar vocês? De alimentar vocês? Ah, meu irmão, Deus faz milagre. Deus demonstrou os milagres dele quando o povo de Israel estava no deserto, que não tinha como plantar e não tinha como colher. Não tinha onde tirar água, Deus tirava a água da rocha, Deus mandava maná, Deus tirou o cordoniz da água. Tudo isso está como exemplo que Deus sustenta aos seus filhos que o busca, que confia nele, mesmo às vezes murmurando, reclamando, mesmo Israel murmurando, reclamando, Deus não deixou de sustentar eles. Deus continuou enviando o pão e dando a água, dando proteção, dando misericórdia, dando amor, mas Deus repreendeu eles e eles pagaram por causa daquelas desobediências. Mas Deus não deixou de amá-los e nem sustentar, de cuidar deles. Olha o versículo 27. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? Versículo 28, ó. E quanto ao vestuário, quanto à roupa, a sua saia, o vestido, a calça, olha o que Jesus fala. E por que andais ansiosos quanto aos vestuários? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Versículo 30. Pois se Deus assim veste, Jesus está dizendo, não é Wagner não. Jesus está dizendo, olha, Deus veste a erva do campo que hoje existe, amanhã não é lançado no fogo, no forno. Não vos vestirá muito mais a vós, homem de pequena fé. Jesus está chamando, vem cá, se Deus veste as plantinhas lá, tem cuidado com ela. Será que Deus não vai vestir vocês? Não, vocês estão muito pouca fé. Vocês estão muito incrédulos. Muito incrédulo para duvidar que Deus não tem capacidade para nos vestir. Continuando. Não andeis, pois, inquieto, dizendo que comeremos. Ou é engraçado que a gente come hoje e já está pensando na comida de amanhã. Que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas estas coisas os pagãos procuram, os gentios procuram. Os pagãos, os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitar de todas estas coisas. Deus sabe que a gente precisa comer, precisa beber e precisa vestir. Básico, é isso que é o básico. É isso que é o essencial da vida. Se passar disso, as pessoas ficam muito, sabe o quê? Atribulada, angustiada, preocupada. E aí o que acontece? A fé delas não dão frutos. A alma fica aflita. Quantas são as pessoas nos países de primeiro mundo, China, país do Japão, que conquista, que tem, mas é o índice maior de suicídio. Por quê? Por quê? Porque vai de encontro com a natureza divina que Deus criou o homem. Não adianta, gente, a gente querer ir por esse caminho. A gente tem que ir pelo caminho que Jesus está ensinando. Qual é o caminho que Jesus está ensinando? Versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Será que a gente acredita em Jesus? Jesus está dizendo, prometendo, afirmando, ensinando. Mas buscai primeiro o reino. Nós temos que saber o que é o reino. Conhecer o reino. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de quem? De Deus. Que é o reino. Eu não vou falar aqui sobre o reino hoje. Mas Jesus está dizendo que nós temos que buscar em primeiro lugar. Você não pode botar o reino, terceiro, quarto, por último. Não vai funcionar. As coisas não vão dar certo. Buscai, pois, o reino e a sua justiça. Outro dia a gente vai falar de justiça. E todas estas coisas vos serão
Acrescentadas. De graça. Você acredita? Serão acrescentadas de graça. De graça, meu irmão. Irmão Wagner, é isso mesmo que eu estou ouvindo? É isso mesmo. Não tem gente que está sendo sustentado pelo governo? Benefícios do governo? Não tem? É um direito, uma lei, enfim. O Criador está dizendo que se a gente buscar, Jesus falando, o reino e a justiça, que é a retidão do reino, todas estas coisas serão o quê? Acrescentadas. Se Fernando tem 1000 e eu dou mais 1000, o que aconteceu? Eu acrescentei mais 1000 para ele. Ele fez alguma coisa para receber isso? Não. Eu acrescentei, é de graça. Quando você acrescenta algo, você não cobra, não. É de graça. De graça. Por isso que Jesus falou, de graça recebeste, de graça dai. Você acha que Jesus ficava preocupado com comida? O discípulo ficava preocupado. A gente já vai terminar aqui em 55. O discípulo ficava preocupado com comida. Sabe por quê? Porque Jesus multiplicou os pães 2 vezes, depois ele falou do fermento aos discípulos. Será porque a gente esqueceu do pão? Aí Jesus, peraí, vocês não lembram que eu multipliquei 5.000 para 5.000 homens, depois para 4.000, 5 pães, 2 peixes, 7 pães? É o fermento. Ele não está falando de pão, comida, não. Aí o discípulo, sabe por que a gente vive nessa preocupação? É porque a gente vive muito no natural. A gente não entra no sobrenatural de Deus. A gente não entra na mente de Deus, a mente do Espírito, a mente de Cristo. A gente vive só na nossa mente. A nossa mente só traz para a gente para baixo preocupação, conquista, agonia, reclamação, porque as coisas não estão do nosso jeito. Mas se a gente começar a priorizar o reino de Deus, a justiça de Deus, a vontade de Deus, Deus, o nosso Pai Celestial, que cuida dos animaizinhos, que alimenta eles, que veste as aves, as aves as ervas que estão no campo, Ele vai cuidar, meu irmão. Certo? Ele vai cuidar. Cuidou de Elias, cuidou de Israel, cuidou de Jesus e discípulos. Jesus andava de cidade em cidade, aldeia a aldeia. Jesus, ele tinha condições, você sabia? Porque uma pessoa, para ter um tesoureiro, ela tem que ter condições. Para que eu vou querer um tesoureiro? Agora, se eu tenho muita condição, eu posso contratar um tesoureiro, que é um contador, para administrar o quê? Os recursos. Jesus tinha um contador, um tesoureiro. Será que Jesus tinha condições? Jesus tinha. Mas Jesus estava apegado àquilo ali? Não. Deus enviava as mulheres lá para sustentar Jesus, para sustentar com as suas fazendas. E Jesus ensinava, porque ele chegava no lugar, as pessoas estavam tudo preocupadas com as coisas deste mundo. E não atentava para as Maria, né? E não atentava para as coisas do mundo vindouro, do reino. O mundo vindouro é o reino que é eterno. É o reino, o rei desse reino estava ali ensinando para eles ali, ó. Só que ele não estava como um rei, com a sua coroa real, com as suas vestes reais, no sua glória real. Ele estava como um simples carpinteiro, um simples professor, que é o mestre. Mas estava já ensinando. Amém? Amém. Vamos orar, vamos agradecer em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus ouve o clamor do seu povo. Agora é momento de oração. Nosso Pai Celestial, nosso Pai Criador dos céus e da terra, nosso Pai que é misericordioso, nosso Pai que é cheio de compaixão, cheio de graça, Aleluia. Cheio de amor, cheio de benevolência. O Senhor que é rico, a tua palavra diz, rico em perdoar, meu Pai. Nosso Pai, não é só meu.
Tu és o nosso Pai, o Pai nosso que está nos céus, o Pai das luzes, Pai da glória, Pai dos espíritos, Pai da eternidade, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abençoado é o teu santo nome, bendito é o teu nome para sempre e eternamente. Amém. Em nome do teu Filho amado, Pai amado, que a tua palavra penetre em cada alma e cada vida que ouviu agora. Sim, meu Deus. E que permaneça, Senhor. E que frutifique, meu Deus. E que traga a libertação. Porque está escrito, o teu próprio Filho declarou: Sim, e conhecereis a verdade. Sim, Jesus. E a verdade vos libertará. Amém. E conhecemos um pouquinho da verdade, Senhor. Sim, meu Deus. E essa verdade é que nos põe em liberdade, que nos liberta das angústias, Senhor, das preocupações negativas, Senhor, de todas as inquietações que vêm da nossa mente, nossa alma, preocupações, Senhor. A tua palavra, ela nos liberta e nos mostra que o Senhor é maior, que o Senhor é provedor, que o Senhor é Pai criador de todos nós, e que sustenta as aves do céu e verte as ervas do campo. Mas o Senhor disse: ó homem de pouca fé, de pequena fé, acaso Deus não vai sustentar vocês? Senhor, tenha misericórdia de nós, nos ajuda a chegar a esse nível de fé, de confiança. Ajuda cada um desses que estão ouvindo, orando, Senhor, a chegar a esse nível, Senhor, esse nível de confiança, esse nível de dependência, esse nível de amor ao teu reino, buscando o teu reino em primeiro lugar como prioridade, Pai. A prioridade é o reino, é a justiça, como o Senhor Jesus diz: que venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Como nos céus o Senhor governa e reina, assim seja na terra, assim seja em cada um dos teus filhos e nas tuas filhas, Pai. Abençoa, Senhor, com sabedoria, abençoa com entendimento, Pai. Abençoa com paz, abençoa com força, abençoa com alegria e saúde a todos os ouvintes, Senhor. Abençoa, meu Deus, o copo com água, a peça de roupa, Sim, fotografia, o currículo, o caderno de oração. Sim, visita Deus, os em nome nomes, de Jesus, visita Pai. com a vitória, com a Visita, cura, sim, com o Deus, milagre, em nome de Jesus. com a libertação, com a Amém, salvação, Senhor. com a prosperidade. Oh Deus poderoso, visita os teus filhos, meu Pai amado, e dá a eles, meu Deus, aqueles que eles estão precisando, Pai. Aleluia. Abençoa todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Em Jesus. nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E Obrigada, glória a Jesus. Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Amém, gente? Beba da sua água abençoada aí, por gentileza, tá bom? Fique todos na paz do Senhor, glória a Deus. na confiança, e se Ele nos permitir, estaremos de volta amanhã, em nome de Jesus. Tchau, tchau.